Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pastor Jorge Lima. Se gostar da ministração, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Não esqueça de compartilhar, marque a caixinha de notificações e deixe o seu like. E uma coisa muito importante, coloque nos comentários nem que seja um sinal de ponto para que o YouTube possa sugerir esse tipo de conteúdo para os que precisam. Temos publicações novas todos os sábados às 10 horas da manhã. Se você precisar falar com o pastor é só mandar um zap no número 67 98102 5792. Ele terá prazer em te atender assim que possível. Que Deus abençoe a todos e receba a vida em nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a todos grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu resolvi gravar essa ministração depois que eu fui inspirado pelo Espírito Santo, mediante a tantas e tantas ligações que eu recebo de pessoas que pegaram meu contato no YouTube, pessoas que me mandam mensagem dizendo: pastor, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu já estou na igreja há 2 anos, eu já estou servindo a Jesus há 5, 6, 7 anos e ainda não fui batizado, é algo que eu quero muito, mas ainda não aconteceu. Isso é muito, muito comum, muitas e muitas pessoas mesmo me procuram para tratar esse assunto. E por causa disso, o Espírito Santo acabou me inspirando a fazer, gravar essa ministração para a sua vida. Detalhe muito importante, que essa oração vai servir tanto para você receber o batismo no Espírito Santo, ser cheio do fogo de Deus, quanto para você também que já fala em línguas, já foi batizado no Espírito Santo, mas há muito tempo que você não recebe um renovo, não fala em línguas fluentemente. Serve tanto para receber, quanto para aquela pessoa que precisa ser renovada no Espírito Santo. Mas antes, eu preciso fazer algumas considerações muito importantes para você, antes de que você receba a oração para o batismo com o Espírito Santo, ok? Primeira consideração que eu preciso fazer é que, depois dessas palavras que eu vou te deixar, nós vamos fazer a oração. Quando você for receber a oração, o certo, o legal e o mais produtivo, que vai ser bem mais funcional, é que você receba essa oração em um momento em que você esteja em condições de prestar atenção no que eu vou liberar sobre a sua vida, de prestar atenção no que eu vou falar sobre a sua vida. Isso que vai ser muito importante. Ou seja, essas palavras você pode ouvir agora, estando perto de outras pessoas, mas na hora que eu for orar por você, o ideal é que você esteja em um ambiente onde você tenha condições de prestar atenção naquilo que eu vou ministrar sobre a sua vida, para que assim você esteja bem conectado, o seu coração, o seu espírito esteja bem conectado com aquilo que você vai ouvir. Mesmo que você ouça essa palavra e essa oração muito tempo depois que ela foi liberada no YouTube, mesmo assim ela irá funcionar normalmente sobre a sua vida, sem nenhum problema e sem nenhuma dúvida. Isso por quê? Porque o mesmo Espírito que me inspirou para fazer essa gravação, o mesmo Espírito que colocou no meu coração para que eu ministrasse isso, pensando nas pessoas que sofrem, porque parece brincadeira, mas tem muita gente que sofre com isso, que eles querem ardentemente o batismo no Espírito Santo e que enquanto não recebem, eles ficam ali sofrendo, tristes, né, por não receberem. Então, o que acontece? Eu quero fazer a consideração de que mesmo que você ouça esse vídeo, chegue na sua mão 2, 3 anos depois, meses depois de que ele foi disponibilizado no YouTube, independente do tempo, eu quero que você entenda que o mesmo Espírito que me inspirou para isso, que me inspirou para fazer essa gravação e ministrar sobre você isso, mesmo à distância, é o mesmo Espírito que levou você a clicar nesse vídeo, a buscar por esse vídeo e esse vídeo chegar nas suas mãos em momento oportuno. Para essa gravação foi feita muita oração para que esse vídeo chegasse às mãos certas, aos ouvidos certos, no momento certo. Então, não é por acaso que esse vídeo vai chegar na sua mão, não é por acaso que você vai receber essa ministração, mesmo que à distância e mesmo que depois de um tempo. Hoje nós temos essa praticidade, hoje Deus usa a internet para favorecer as pessoas dessa forma. Da mesma maneira que às vezes você ouve uma pregação que foi gravada 4, 5, 6, 10 anos atrás, você ouve uma pregação e aquela palavra se renova ao seu espírito e fala grandemente ao seu coração. A mesma coisa é em respeito, em relação à oração. Essa oração vai se renovar e vai chegar ao seu coração em tempo oportuno.
Outra consideração muito importante, à medida que eu estiver orando por você e vir algumas palavras na sua mente para você falar em línguas, você tão somente libere. Queridos, você já tem o Espírito Santo. O que falta para você é o revestimento com fogo, é o falar em outras línguas. Agora, você precisa entender o seguinte, às vezes você ainda não foi batizado no Espírito Santo, você ainda não falou em outras línguas, porque faltou para você o entendimento, faltou para você alguém ensinar. A Bíblia diz em Marcos 16, verso 17, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios e vão falar em outras línguas. Então o que acontece? Falta para muitas pessoas o entendimento, a fé, para isso. Romanos 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa nunca aprendeu sobre as línguas estranhas, nunca aprendeu sobre o poder de Deus, por isso ela não sabe, por isso ela não entende. À medida, ou foi ensinada errado, à medida que ela aprende ou é ensinado certo, o coração dela, o espírito dela se enche de fé e ela passa, então, a ter um entendimento muito melhor e ali vem a fé o suficiente para que ela possa fluir em línguas estranhas, falar em outras línguas. Muito comum as pessoas acharem que para ser batizado o Espírito Santo precisa que alguém cheio de poder coloque as mãos sobre eles e ministre diretamente por imposição de mãos. Irmão, isso não é a regra. Essa é uma das maneiras de ser cheio do Espírito Santo. É uma das maneiras, não é a principal e não é a maior de todas. Não precisa ficar intimidado pensando assim, mas parece que eu estou imitando fulano. Você tem que ter fé e você tem que ter a segurança do que você está fazendo. Se você acha que você está imitando alguém, é normal uma pessoa que ela estuda, ela aprende a falar inglês com alguém que sabe inglês, é normal que ela comece a falar inglês igual o inglês fala inglês. Engraçado, né, para o que eu estou te explicando, mas é para você entender. É normal se você fala em outras línguas da forma que o Espírito Santo está ministrando ao seu espírito, é normal que você acabe falando igual a uma ou outras pessoas falam também. É completamente esperado, não tem nada de errado com isso. O que você tem que focar é que você está recebendo a oração, você está com o coração sedento, com muita vontade de receber e você está recebendo em nome de Jesus. É assim que você tem que pensar. Outra consideração a respeito de sinais, às vezes de manifestações, né, no corpo. Às vezes você pode sentir durante a oração o fogo ardendo no seu coração, o fogo ardendo nas suas mãos, o fogo ardendo no seu corpo todo, que seria no seu espírito, na verdade, mas aí reflete no corpo. Você pode sentir como se você estivesse se embriagando, estivesse com as pernas mole, com as pernas bambas, sentir como se você fosse flutuar, você pode sentir literalmente como se você estivesse flutuando, como se você fosse um balão de ar, você pode sentir um forte quebrantamento e chorar bastante, que é um quebrantamento do seu espírito por estar sendo envolvido pelo Espírito Santo. Você pode sentir uma alegria muito, muito grande e começar a rir bastante, compulsivamente, rir bastante mesmo. Você pode sentir muitos arrepios pelo corpo, tremor pelo seu corpo, sentir o seu corpo todinho tremendo, como se você estivesse levando choques. Isso é manifestação do poder do Espírito Santo também sobre a sua vida. No entanto, quero deixar bem claro que não é regra que esses sinais aconteçam. Ele varia de pessoa para pessoa. O que é regra espiritual é que você receba, você creia pela fé, você receba pela fé. Tanto que Paulo, em Atos capítulo 19, ele prega para os Efésios e ele diz assim, lá no verso 2 do Atos 19, vocês receberam o Espírito Santo quando creram. E eles falaram, nem sabemos que existe Espírito Santo. Então o que acontece? Se recebe pela fé. Esses sinais não é regra que aconteçam. Pode acontecer ou não, varia do tanto que a pessoa abriu o coração, do tanto que a pessoa se abriu em fé, adquiriu fé para receber o poder de Deus. No entanto, às vezes vai acontecer de você fluir em línguas enquanto vai receber a oração e receber algum desses sinais. Às vezes vai acontecer de você falar em línguas e não receber nenhuma dessas manifestações, mas elas acontecerão em outros momentos na sua vida. De repente em um culto, de repente ouvindo um louvor em casa, de repente adorando Deus em casa. Em outro momento você com certeza pode ficar tranquilo que alguma dessas manifestações que muitos cristãos costumam ter, você vai ter também. Volto a dizer que não é uma regra, não é necessário que isso aconteça, mas pode acontecer com você, com certeza com você. O mais importante é que o Espírito Santo vai estar envolvendo você mediante a sua fé.
ok? Esse é o mais importante. Uma última consideração, você que vai ser ministrado agora, que vai receber a oração para receber o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo, uma última consideração muito importante é o seguinte: seja você batizado ou não, durante a minha oração, seja você batizado ou não, eu sugiro que você ouça as pregações que eu vou deixar disponível aqui no topo dos comentários. No topo dos comentários vai ter ali uma playlist sobre o poder da oração em línguas. Eu recomendo que você ouça esses ensinos, porque, como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você vai ser batizado no Espírito Santo hoje, com a minha oração, à medida que você ouvir aquela palavra, ouvir aquelas pregações que estão na playlist sobre o poder da oração em línguas, automaticamente você vai adquirir mais fé para falar mais e mais e entender tudo o que vai acontecer na sua vida a partir do momento que você ora em línguas. E você que de repente por algum motivo não falar em línguas agora, através da sua oração, ouvindo essa playlist, você vai encher o seu espírito mais ainda de fé para você poder passar a falar em línguas. Isso então vai ser muito importante para você ouvir essas pregações a respeito da oração em outras línguas. Agora, se você ainda não está em um lugar em total liberdade, um lugar que você possa, em um tempo e um lugar que você possa se concentrar no que você vai ouvir. Por que se concentrar? Porque o que nós estamos fazendo é muito sério, não é uma brincadeira, é para você receber o batismo do Espírito Santo, algo que vai impactar a sua vida, receber o batismo com fogo, algo que vai ser muito importante para você, para toda a sua vida cristã. Então, é um momento que você precisa estar atento, concentrado no que você vai ouvir, no que você vai receber. Então, e veja se você está no momento mais adequado, veja se você está no ambiente mais adequado. Se não for isso, não for agora, você não tem problema, você já entendeu os princípios, depois você já entendeu as considerações, depois então você procure o melhor tempo, o melhor local e receba a oração que vai ser ministrada sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Quando você for ser ministrado, receba a oração com as suas mãos na posição de receber. Depois você pode ficar à vontade, colocar no coração, soltar os braços, ficar à vontade. Mas primeiro eu gostaria que você começasse recebendo a oração com as mãos na posição de receber. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Então, você vai estar com as mãos ali como se pedindo, então você vai estar com as mãos ali na posição recebendo, simbolizando que você está recebendo o derramar a presença do Espírito Santo. E à medida que a oração for fluindo, você adquiriu fé, começou a vir as palavras de línguas na sua mente, libere por fé, libere crendo e vá falando em línguas. Acabando a minha oração, você continue falando em línguas, flua o tanto que você quiser, no nome de Jesus. Não pare quando parar a minha oração. Tão somente continue no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá ok? Preparados? Vamos orar então? Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Deus, em Tua maravilhosa presença, o Senhor sabia, meu Pai, que esse áudio chegaria nas mãos para essa pessoa ser ministrada nesse dia, nesse horário. O Senhor sabia, porque diante do Senhor, passado e presente é a mesma coisa. O Senhor sabia, ó Deus, que nesse momento essa pessoa sedenta, essa pessoa que tem tanta vontade de ser cheia do seu Espírito, receberia essa palavra, receberia esse entendimento e receberia essa oração nesse dia e nesse horário. Por isso, meu Pai, eu estou com a mão sobre a minha cabeça. Em um ato profético, é como se eu estivesse com a mão sobre a cabeça dessa pessoa, ministrando, Senhor, frente a frente com ela, ministrando, Senhor, para que ela seja cheia do Teu Espírito, seja cheia do derramar do Teu Espírito. Senhor, essa pessoa entendeu que acima de tudo, esses sinais vão seguir os que creem. Para ela falar em línguas, ela tem que crer. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que seja destravado agora, tudo que impedia, tudo que atrapalhava, tudo que travava e não deixava essa pessoa ter entendimento para receber e deixar fluir as línguas estranhas. Agora toda barreira, todo impedimento é tirado. E agora, Senhor, com as mãos, simbolizando que estou com as mãos sobre a cabeça dela, eu ministro sobre o Espírito, eu ministro a palavra do Espírito
Santo e declaro sobre a sua vida, é liberado sobre a sua vida o batismo, é liberado sobre a sua vida o batismo com fogo, porque a palavra do Senhor, ela é clara em dizer que se nós pedirmos com todo o nosso coração, se nós clamarmos, pedirmos, tivermos sede, Ele nos daria o Espírito Santo. Então recebe, seja cheia do Espírito Santo agora, seja cheia do Espírito Santo agora, comece a falar em outras línguas, isso, vai liberando as línguas estranhas, fale essas palavras que estão na sua mente, fale essas palavras que estão saindo do seu espírito. O Espírito Santo está colocando palavras dentro do seu espírito que está fluindo para a sua mente. Então, desimpedidamente, com fé, com coragem, fale essas línguas agora. Recebe o batismo do Espírito Santo. Começa a perceber que o seu corpo está pegando fogo do Espírito. Começa a perceber o seu espírito se incendiar, as suas mãos em chamas, seu coração em chama, seu espírito todo em chamas. Começa a receber o embriagamento com o Espírito Santo. Vai sendo embriagada no Espírito Santo, vai ficando embriagada com o poder do Espírito Santo agora, vai bebendo desse Espírito, vai sendo abraçada pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Sinta o Espírito de Deus derramar sobre o seu espírito, sinta o Espírito Santo envolver todo o seu ser, derramando sobre a tua cabeça, envolvendo o teu espírito como um óleo sagrado, um óleo poderoso do Espírito Santo. Vai sendo cheio, recebe o batismo do Espírito Santo, comece a falar em outras línguas, comece, isso, vai continuando a falar em línguas. E palavra chúria, cheio do teu espírito, cheio do Espírito Santo. O Senhor vai encher dessa pessoa, vai deixando ela cheia do teu espírito. Isso, sinta a presença de Deus aí no seu quarto, sinta a presença de Deus aí na sua sala, sinta a presença de Deus aí no seu carro, aí aonde você está, sinta a presença de Deus agora e seja cheio. Você que está ouvindo essa oração, recebendo essa oração na sua igreja ou numa igreja onde você está, você que está recebendo essa oração em qualquer lugar que você conseguiu se reservar para se concentrar, seja cheio do Espírito Santo. Cheio, recebe do Espírito Santo, seja cheio, do alto da cabeça à planta dos pés, cheio do Espírito Santo. Aquele dia que você esperava, aquele momento que você esperava, a oração que você esperava, está sobre o teu espírito agora, está sobre a sua vida. Enche, cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, cheio de deixa o Lobocoboromana, enche, vai falando em outras línguas agora, vai falando. Aqueles que crê vão falar em outras línguas, é um sinal do Espírito Santo. Enche, cheio, seja cheio. Foi liberado sobre a sua vida, foi liberado pela sua fé, foi liberado pela sua sede, foi liberado pela sua vontade, foi liberado pela sua busca que você tem tido pelo Espírito Santo. Então recebe em nome de Jesus Cristo.